entendendo como funcionam as coordenadas. O AutoCAD trabalha com a regra da mão direita para definir as direções positivas dos eixos X, Y, Z das coordenadas. A regra consiste em apontar o dedo polegar no sentido positivo do eixo X e o dedo indicador no sentido positivo do eixo Y. O dedo médio deve estar perpendicular ao dedo indicador e este será o eixo positivo do eixo Z. Os eixos de rotação também podem ser indicados pela regra, na qual o dedo polegar deve apontar para a direção positiva do eixo sobre o qual o objeto será rotacionado. Os demais dedos ao redor do eixo indicam a direção positiva do ângulo de rotação. O AutoCAD utiliza dois sistemas de coordenadas. O WCS é um sistema fixo de coordenadas global e trabalha apenas com os eixos X e Y. O UCS é um sistema de coordenadas móvel que pode ser definido pelo usuário e nos apresenta um eixo a mais, o eixo Z, que corresponde à profundidade do objeto. Com esses três eixos, o processo de criação do 3D se torna mais rápido e fácil. As coordenadas em 3D podem ser cartesianas absolutas, que separam os valores de x, y e z por uma vírgula e possuem um ponto zero fixo, ou cartesianas relativas, que no CAD devem ter valores precedidos do sinal de arroba. Neste caso, o ponto zero é o último ponto informado no trabalho. As coordenadas polares podem ser absolutas e relativas também, e elas são determinadas em distância e ângulo em relação ao eixo x. Entre o valor da distância e do ângulo, há um sinal de menor. As coordenadas esféricas são determinadas como as polares, mas é acrescido o sinal de menor, novamente seguido da coordenada do ponto originado do ângulo que se faz com o plano XY. Interface. Ao abrirmos o AutoCAD, surgirá uma janela perguntando se deseja trabalhar com a área de trabalho clássica ou a área de trabalho 3D. Escolheremos 3D. O AutoCAD já iniciará com um arquivo novo. Esta é a interface do AutoCAD. Na parte superior, temos o menu principal. Em File, temos a opção de criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar, exportar, configurar a impressão em Plotter e visualizar a impressão. Em View, temos as várias opções de modos de visualização, que veremos com mais detalhes futuramente neste curso. Insert permite inserir arquivos DWG externos, sem que eles façam parte de seu desenho atual, arquivos do 3D Studio Max, referências externas, hiperlinks, entre outros. O menu Format permite alterar a formatação padrão de layers, cores, linhas, texto, as unidades de medidas trabalhadas, o thickness e os limites do desenho. Em Tools, temos todas as ferramentas que podemos utilizar no AutoCAD. Temos o Workspace, a área de trabalho que pode ser configurada. As palettes, que são as janelas de ferramentas e opções de cada uma. Exibir ou esconder a janela Command Line. Temos as opções de alterar a ordem dos objetos em Draw Order. Existe o menu Macros, no qual é possível criar macros para o arquivo. Podemos também configurar os padrões do CAD, entre outras diversas opções que existem nesse menu. No menu Draw, temos todas as opções de desenho. No menu Modeling, temos as opções de polígonos 3D, os quais podemos desenhar e também as funções para editá-los. Também podemos desenhar linhas simples, polígonos simples, retângulos, transformar linhas retas em curvas, editar opções de preenchimento, entre outras funções. O menu Dimension permite trabalhar as coisas lineares, cotas de ângulos, raio e diâmetro, além de poder alterar o estilo da cota, configurando o tipo de linha, cores e etc. No menu Modify estão as diversas modificações que podemos fazer nos desenhos, como apagar, espelhar, mover, rotacionar, alterar a escala, cortar, unir, criar chanfros, entre outras. Temos o submenu 3D Operations, por meio do qual podemos fazer modificações nos objetos 3D. Abaixo do menu, existe a barra de ferramentas principal. Note o menu com algumas opções principais. Neste menu, é possível trocarmos o modo de trabalho do AutoCAD e assim facilmente ir para a interface de trabalho clássica.
A barra de ferramentas tem funções principais, também presentes nas abas do menu principal, como criar um novo arquivo, abrir e salvar, recortar, copiar e colar, zoom, entre outras. Também temos as opções de layers e gerenciamento de layers. Aqui temos a área gráfica, na qual faremos o projeto. Existem vários modos de exibição desta área, como veremos no decorrer do curso. Na área gráfica, podemos visualizar os eixos que auxiliarão na construção de um objeto 3D. Abaixo da área gráfica, temos a caixa de comandos, utilizada principalmente para a construção de desenhos com precisão. Abaixo da caixa de comandos, temos a barra de status, onde podemos ver as coordenadas do mouse e os comandos de precisão, e cujas funções ajudarão na hora de desenharmos com precisão. A função Snap permite o deslocamento do cursor em posições precisas, prendendo o mouse às coordenadas exatas quando ligado. A função Grid, quando ligada, exibe um quadriculado para auxiliar na construção do desenho, como um caderno quadriculado. A função Orto, quando ligada, deslocará o mouse apenas na vertical ou horizontal. A função Polar permite desenhar ângulos com precisão quando acionada. A função OSnap permite que selecionemos pontos principais em objetos já desenhados. A função OTrack faz com que o AutoCAD use trilhas quando a função OSnap estiver ativa e assim pega os pontos principais da inter-relação de objetos.